Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá, alunos do 4º ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa, então? E para nós iniciar a nossa aula, nós vamos ver os objetivos da aula de hoje. Ler e compreender sobre a mediação da professora um poema. Reconhecer a temática do poema. Identificar as rimas do poema e reconhecer a ortografia das palavras. Então, a professora trouxe hoje para nós fazer a leitura, acompanhe a professora aí em casa, um poema chamado Saber Crescer. Vamos ler? Proteger as crianças para um futuro ideal. Elas são a esperança de um país tão desigual. Ter garantidos direitos à saúde e educação, no lazer e no esporte, sem trabalho e exploração. Saber crescer e aprender, fazer valer os seus direitos de viver. Toda criança deve ter dignidade, respeito e liberdade, e não sofrer com a opressão. De braços dados vamos juntos ajudar, seja em qualquer lugar, os que merecem proteção. Então, esse poema é de Mardônio Gomes, certo? Sobre o que está falando esse poema, crianças? Vocês lembram que a gente já usou um poema com essa mesma temática da Ruth Rocha? O que esses dois poemas trazem em comum? Isso, os dois estão falando sobre direito das crianças, certo? Sobre a proteção, sobre o direito a estudar, direito a carinho, certo? E ele aqui, esse autor, está trazendo para nós que o país é tão desigual, certo? Algumas crianças têm tudo, têm todos os seus direitos assegurados e outras, infelizmente, não. Não é mesmo? Vocês se recordam lá que a professora trabalhou com vocês também, que nós temos aqui no Brasil o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ajudar a garantir, a assegurar os direitos de vocês? E isso, tudo isso a gente trabalhou durante a aula que a gente trabalhou o poema da Ruth Rocha, e hoje a gente está retomando aqui com esse poema Saber Crescer, certo? Vamos continuar então a nossa aula, interpretando esse poema. Leia a estrofe. Ter garantido os direitos à saúde e educação, no lazer e no esporte, sem trabalho e exploração. A quais direitos das crianças o autor está se referindo? Ele se refere nesta estrofe, crianças, nesse pedacinho que a professora trouxe ali. Quais são os direitos que o autor está se referindo? Isso mesmo, olhem lá, ele vai falar lazer, educação, saúde e esporte. Nesta estrofe do poema, ele está trazendo estes direitos, certo? Qual o assunto o autor abordou nesse poema? O que será que está significando abordou ali? Isso, qual assunto ele tratou, qual assunto ele trouxe para nós ler dentro deste poema? Foi o trabalho das crianças? Foi o direito das crianças ou foi o estudo das crianças? Vocês lembram lá? Isso, o direito das crianças. Ele está trazendo para nós ali que todas as crianças precisam ter os seus direitos assegurados. E agora, vamos ler mais uma estrofe para nós identificar quais direitos estão aparecendo nela. Então, olhem lá. Quais direitos aparecem nesta estrofe? Toda criança deve ter dignidade, respeito e liberdade, e não sofrer com a opressão. Nesta outra estrofe, crianças, quais são os direitos que ele está trazendo? Vamos ver quem conseguiu?
Dignidade. Toda criança deve ter dignidade. Qual é o outro direito que aparece? Respeito. Lembram que a professora falou que assim como vocês precisam respeitar os adultos, as outras pessoas também precisam ter esse mesmo respeito por vocês que são crianças? E qual é o outro direito? Liberdade. Vocês precisam ter liberdade de se expressar, liberdade para estudar, liberdade para escolher, certo? Vamos continuar então? Leia algumas palavras do poema. Então a professora trouxe aqui algumas palavrinhas desse poema. Essas palavrinhas, a primeira coluna lá, vai acontecer alguma coisa ali com a segunda coluna. Será que vocês vão identificar somente com a professora lendo? Então vamos lá, a prof vai ler a primeira coluna e depois vai ler a segunda. Ajudar, ideal, aprender, esperança, crescer, dignidade e educação. Agora vamos ler a segunda. Desigual, criança, exploração, valer, viver, liberdade e lugar. E agora, crianças, vocês conseguem identificar aí o que essas palavrinhas têm em comum? Será que alguém conseguiu? Isso mesmo, elas rimam. Algumas palavrinhas da primeira coluna vai rimar com as palavrinhas que estão na segunda. Não é mesmo? Vocês lembram o que são rimas, então? Isso eu ouvi alguém aí falar. São sons finais das palavras que são idênticos ou semelhantes ou parecidos. E elas vão trazer o que para quando a gente lê elas? Vão trazer uma forma divertida, uma forma legal de ler as palavras, não é mesmo? Vamos ver quais são as palavrinhas que rimam lá então? A prof já fez a primeira lá, ó. Ajudar, lugar. Ajudar, lugar. E agora? Ideal, desigual. Ideal, desigual. Olhem lá o finalzinho das palavras, crianças. Aprender, viver. Esperança, criança. Crescer, valer. Dignidade, liberdade. E sobrou a educação. A educação vai rimar com exploração. Isso mesmo. Observem lá que o som das palavrinhas, o final das palavrinhas que rimam entre elas, vão ser idênticos, vão trazer o mesmo sonzinho final, certo? Agora vocês vão fazer a mesma coisa no caderninho de vocês. Copie as palavras abaixo e em seguida ligue as que rimam. Então vocês vão copiar aí no caderninho, capricha na letrinha, as duas colunas de palavras. Em seguida vocês vão ligar as que rimam, certo? 7 minutinhos para fazer a atividade.
agora, vamos conferir? Será que vocês conseguiram rimar? Será que vocês acertaram? Confiram aí, hein? A palavrinha coração. Coração vai rimar com emoção. Olhem lá, elas têm o mesmo final. Coração, emoção. Banana, bacana. Olhem lá, o mesmo sonzinho final também. Carente, gente. Estudar, amar. Sorrir, colorir. Panela, tagarela. E vida, protegida. Será que vocês acertaram? Eu espero que sim, né? Rimas são muito fáceis e muito divertidas, não é mesmo? Agora, a professora trouxe um jogo para nós relembrar a escrita de algumas palavras. Qual é a escrita? Vamos ver aqui com a prof? Então, agora, aqui na bancada, a prof trouxe algumas figuras e a escrita delas, certo? Só que a professora cobriu um pedacinho. E nesse pedacinho, vocês vão ter que adivinhar qual a letrinha que nós vamos usar para escrever, certo? Então, vamos começar lá. Vaso. Olhem lá, a professora trouxe um vaso, um trio de vasos, olhem lá. Vaso de jardim, vaso que às vezes a mãe usa para colocar as plantas dentro de casa. E olhem a palavrinha vaso. Vaso. Será que eu escrevo com S ou eu escrevo com Z a palavrinha vaso? O que vocês acham? Vamos ver? Se vaso é com S ou é com Z? Com S, olhem lá, vaso. O S está no meio de duas vogais ali com o som do Z. Lembram que a gente viu? Vaso. E agora, vamos ver o chapéu. Ah, o chapéu, a professora tampou em dois lugares a palavrinha, olhem lá. Chapéu. Esse chapéu, será que é com X? Será que é com U? Será que é com L? O que vocês acham? Chapéu. Vamos ver o começo lá? Chapéu. Com CH, olhem lá, chapéu. E esse U, é o U mesmo ou é o L? Será que é a vogal ou é a consoante? Chapéu. Olhem lá. E agora, pulseira. Olhem lá. Pulseira. Essa pulseira, a professora tampou ali duas letrinhas. Será que ela é com U, com L, ou será que ela é com dois S? Um S só. O que vocês acham? Pulseira. Vamos ver? Pulseira? Com L e com um S. Olhem lá, crianças. Pulseira. Peixe. Olhem ali. Peixe. A prof trouxe um peixe bem colorido lá, ó, parecido com um desenho. Peixe. Será que esse peixe é com X? Ou será que esse peixe é com CH? O que vocês acham? Peixe com X, olhem lá. Peixe. E esse aqui, o que é? Carrossel. Tem nos parques, a gente vê às vezes na TV também, não é? Carrossel. Carrossel. Olhem aqui a palavrinha carrossel. Será que eu escrevo carrossel com S ou com 2? O que vocês acham? Como o carrossel é escrito? A prof já deixou mostrando ali que o finalzinho dele é com L, olhem lá. É com L e é com 2 S's, olhem lá. Carrossel.
E esse aqui? Xícara. Xícara de chá ou xícara de café. Como será que eu escrevo xícara? Com X ou com CH? O que vocês acham? Xícara. Com? Acertou quem falou que é com X. Xícara. Isso mesmo. E agora aqui. Os bebês adoram. O que é isso? Chocalho. Chocalho. Chocalho eu escrevo com X ou eu escrevo com CH? Qual é a escrita correta? Chocalho é com CH, olhem lá. Chocalho. E esse aqui, bolsa. Olha que bolsa mais linda. Vocês gostam de bolsas, meninas? E os meninos? Como que eu escrevo bolsa? Será que é com U? Bolsa? Ou será que é com L? O que vocês acham? Bolsa com L. Olhem lá, bolsa. E o anel? E esse anel? Olha lá, a prof também está usando um aqui, ó. Esse anel da prof da figura é um anel com L ou é um anel com U? Vamos ver? É um anel com L. Olhem lá, anel. E agora, meninos? O que é isso? É uma coleção de carrinho, né? Carrinhos. Como que eu escrevo carrinho? É um R ou eu uso dois R's para escrever carrinho? O que vocês acham? Vamos ver? Carrinho, esse carrinho de brinquedos aqui, ó. Carrinho, eu uso dois R's. Ficou meio apagadinho ali que a prof puxou, mas aparece que são dois R's. Carrinho. Se eu escrever com um R só, crianças, eu mudei a palavra. Carrinho de brinquedo, eu escrevo com dois R's. Se eu vou fazer um carinho em uma pessoa, um carinho na minha mãe, eu escrevo com um R só. Agora, vamos ver aqui o girassol. Linda essa planta, não é? Girassol. Eu escrevo com um S ou com dois? Lembram que a gente fez já na aula anterior? Girassol. Um S ou dois? Dois S. Girassol. E aqui embaixo tem uma camisa. Camisa. Com S ou com Z? Como que eu escrevo camisa? O que vocês acham? Será que é com Z ou é com S? Quem aí em casa está acertando todas as palavras que a professora está mostrando? Vamos ver se acertou a palavra camisa? Camisa com S. Olhem lá. Camisa. E esse aqui? Os cãezinhos lá adoram. É um osso. Osso é com um S ou é com dois, crianças? Vamos ver? Dois S's, olhem lá, osso. O S no meio de duas vogais, com o som do S, eu coloco duas vezes. Osso. E agora, aqui embaixo, ó, a prof tem uma coleção do que aqui? De balde, olhem lá, o balde que a mãe usa para limpar a casa, para puxar água, né? Esse balde, eu escrevo ele, qual é a escrita correta? É com L ou é com U? Balde. Com
L, balde. E agora? Tenho certeza que vocês já viram isso aqui em muitas historinhas. Um baú. Pode ser um baú de tesouros. Esse baú de tesouros aqui, eu escrevo ele com L ou com U? O que vocês acham? Finalzinho da palavra. Baú. Com a vogal U mesmo. E ela vai o acentinho agudo lá. Baú. Chocolate. Que delícia o chocolate. Chocolate. Como que eu começo a escrever chocolate? Começo ele com CH ou começo ele com X? O que vocês acham? Chocolate. Começo com CH, olhem lá, chocolate. Nós temos mais uma palavrinha aqui. Esse bichinho colorido aqui, que fica lá no jardim. Como que é o nome desse bichinho? Caracol. Olhem lá que a professora cobriu 2 vezes a palavrinha caracol. Por que será que a prof cobriu 2 vezes a palavrinha caracol? Será que ela é com um R ou com 2 R's? Será que o final dela é com L ou é com U? Caracol. Ra, som de R brando, R fraquinho. Então, eu uso com um R só. Olhem lá. Caracol. E esse final? Com L, olhem lá. Olhem como fica a escrita do caracol. Agora vamos ver um par de chinelo. Olhem lá. Chinelo. Eu escrevo ele com X ou eu começo escrevendo com CH? O que vocês acham? Com CH, isso mesmo, chinelo. E a nossa última palavrinha aqui do jogo é... O que é isso aqui? Carroça. Ela está sem o cavalo aqui na frente, mas ela é uma carroça, olhem lá. Carroça. Carroça, eu escrevo com um R ou eu escrevo com 2 R's? Qual é a escrita? Isso mesmo, som forte, R no meio das vogais, carroça. Olhem lá, com 2 R's, certo? Então, aqui neste jogo que a prof trouxe para vocês, a prof trouxe a escrita de várias palavrinhas com várias dificuldades ortográficas, várias dúvidas que surgem na nossa cabeça. Ah, será que é com S? Será que é com Z? Com X, com CH, com L, com U? Quanta coisa, não é mesmo, crianças? Agora, vamos ver se vocês estão craques aí já. Vamos fazer uma atividade lá no caderno? Vamos ver qual é? Completem as palavras da forma correta. Então, as palavrinhas estão aqui, a prof deixou um espacinho para completar. Vocês têm 8 minutinhos para fazer essa atividade, certo? Leiam e pensem lá. Vamos lá, crianças. 8 minutinhos.
Vamos conferir agora as palavrinhas? Será que todo mundo acertou? Vamos conferir lá. Amizade, olhem lá, amizade com Z. E a outra? Música, música com S. Machucar, CH. Mexer, X. Conserva, um S só, olhem lá. Do outro lado, vaso com S, sonzinho de Z. Estressado, com 2 S, olhem lá. Carinho, a prof não colocou o carrinho aqui agora, era carinho. Lembram lá que a prof falou na bancada que se a gente trocasse, colocasse um R só, o carrinho de brincar virava carinho? Lembram? Olha como a escrita das palavras mudam totalmente o sentido. Assim como se a professora colocar mais um R aqui, vai voltar a ser o carrinho de brinquedo. Não é mesmo? E agora a próxima palavrinha. Carruagem da princesa, com 2 R's. Olhem lá. Passarinho, com 2 S's. Então, confiram se vocês realizaram tudo bem certinho, crianças. Ok? Essas palavrinhas, e assim como várias outras, dão um pouquinho de dúvida na nossa cabeça, não é mesmo? E vocês sabem como que a gente aprende a escrever da forma correta? Lendo muito. Lendo. Vocês estão em casa agora? Leiam, crianças. Leitura é um hábito muito importante que vocês devem ter. Ok? E a leitura é essa leitura que vai trazer esse conhecimento a vocês. Ok? Vamos ver se a gente atingiu os objetivos da aula de hoje, então? Ler e compreender sobre a mediação da professora um poema. Trabalhamos lá o poema que falava sobre o direito das crianças. Reconhecer a temática do poema. O prof acabou de falar, né? Que o poema trazia a temática direito das crianças. Identificar as rimas do poema. Retomamos o que é rima e identificamos em algumas palavras. Reconhecer a ortografia das palavras. Fizemos isso através do jogo que a prof trouxe ali na bancada e na atividade que vocês tinham para fazer em casa, certo? A nossa aula de língua portuguesa termina por aqui, então, ó, um super beijinho no coração de vocês e até a próxima aula. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Preparado para a nossa aula de história? Espero que sim. Então vamos lá, pegando o caderno, lápis, borracha, para juntos estarmos fazendo algumas anotações e atividades, né? Então vamos lá, pegar um materialzinho? Que bom! Então vamos começar a nossa aula lembrando da nossa aula passada. Então na nossa aula passada nós aprendemos um pouquinho aprendemos um pouquinho, não, aprendemos um poucão, vamos dizer assim, sobre os continentes. Vimos por que a África é considerada o berço da humanidade, porque lá foi encontrado o fóssil mais antigo. Também vimos, né, como se deu a teoria da evolução do homem, né, que começamos lá com os australopitecos, que eles só eram somente caçadores e coletores, com o Homo erectus, né, que ele já está com uma postura um pouquinho melhor. Então eles caçavam, já começaram a caçar animais maiores. O Homo habilis, que começaram a fazer instrumentos e possuíam mais uma linguagem rústica. O Homo neanderthaliensis, né, que eles começam a enterrar os seus mortos, né? E o Homo sapiens, né, que é aquele homem que sabe já mais coisas, né? Que também eles começam a fazer artes através da pintura rupestre e fazer os rituais funerários, né? Gravem esses rituais funerários que vocês vão estar utilizando mais tarde no Homo sapiens aqui, certo, pessoal? E hoje eu comecei a aula passada
falando que nós íamos entender como que o indígena chegou aqui na nossa região. E hoje eu vou estar respondendo essa pergunta. Mas antes, vamos pegar lá o nosso caderno e vamos escrever lá a nossa disciplina. À medida que a professora vai falando, vocês já vão escrevendo aí a data, o dia, mês e ano que vocês estão assistindo a nossa aula e o tema que é povoamento da América. Então, bem rapidinho, pessoal, copiem lá no caderno bem certinho, certo? Então, agora vamos para o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É identificar geograficamente as rotas de povoamento do território americano. A professora já vai falar de geografia? Não, professora, nós ainda estamos em história, mas nós vamos ver como que foi esse povoamento. Mas antes, vamos relembrar sobre os nômades. Lembram lá da aula dos nômades que a professora falou? Quem eram os nômades? Então, as características principais deles. Eles não possuíam uma moradia fixa, eles eram caçadores e coletores. Então, cada vez que o alimento da região acabava, eles tinham que procurar o quê? Outras regiões, né? E muitas vezes, e nessa época, está tendo que uma mudança climática muito forte. Então, quanto mais gelo, quanto mais frio, menos alimento eles começam a encontrar. Então, o que eles precisam agora? Eles precisam procurar outras regiões, né? Então, aí que nós vamos começar. Lembrando que eles eram o quê? Nômades. Então, para fixar isso na cabecinha de vocês, vamos pegar ali o caderno e vocês vão completar a frase. Não precisa copiar essas palavras aqui em cima. Continente, climáticas e nômades. Vocês só vão já completando as frases com ela, para ter uma coisa a menos para vocês copiarem, né? Então, devido às mudanças, e por serem, os homens começaram a povoar outras regiões então, vamos lá? 5 minutinhos, podem copiar.
E aí? Fácil, né? Rapidinho, só para ter aí, para fixar bem o conteúdo dessa parte para vocês. Então, devido às mudanças climáticas e por serem nômades, os homens começaram a povoar outras regiões e continentes. Muito bem! Deu certinho? Conferiram? Arrumaram? Se trocou alguma palavrinha? Muito bem. Então, vamos ver, né? Então, a professora falou que eles eram o quê? Eles tiveram que começar a sair por outras regiões, porque não estavam tendo alimento, não estavam mais conseguindo. Então, eles foram para outras regiões tentarem encontrar alimentos. Mas será que eles foram tudo de uma vez só? Não, pode ter ido um pouquinho lá quando eram os australopitecos, daí outros quando eles já tinham mais se desenvolvido, com o Homo habilis ou até o Homo sapiens sapiens. Então eles foram em várias épocas, eles começaram a migrar, a sair da África para outros lugares. Então prestem atenção aqui no mapa para vocês verem como estão. Eles saem lá da África, olha lá, vão indo para a Europa, daí a Ásia, daí eles passam ali no Estreito de Bering, vão para o Alasca, América do Norte, América do Sul. Essa é a teoria que nós temos do Estreito de Bering. Mas tem outra teoria, que é a teoria da Polinésia, que eles saem lá da África, ali a teoria do Estreito de Bering, tinha esquecido que eu tinha colocado ali a flechinha. E eles vão por outro caminho. Então, olhem ali para baixo agora. Então, eles vão ali pela Oceania, vão indo pelo oceano e chegam aqui na América do Sul. Essa teoria nós chamamos a teoria da Polinésia. Por que a professora fala que são teorias? Porque não foi assim batido o martelo. Ah, não, o homem fez esse trajeto, esse processo migratório e chegou aqui na América. Não, não é assim. Por que eles falam que é teoria? Porque aqui na teoria de Bering, porque foi encontrado aqui na América do Norte alguns artefatos antigos que levaram os estudos a dizer que o homem veio pelo Estreito de Bering. E aqui, pela Polinésia, que ele chegou primeiro na América do Sul, por um fóssil muito antigo que foi encontrado aqui na nossa região, na América do Sul. Então, eu já vou falar dele, certo, pessoal? Vocês viram que esse meu mapa aqui ele está um pouco diferente, não viram? Nós já vamos conversar um pouquinho sobre ele. Então, aqui agora vamos ver como que eles chegaram, então, na América. Então, os primeiros habitantes da América chegaram ao continente há mais de 15 mil anos atrás. Eles chegaram no continente americano, seja América do Norte, América Central, América do Sul. Então, há mais ou menos 15 mil anos atrás. E eles vieram da Ásia, em 3 ondas migratórias separadas. Então, eles vieram em 3 ondas migratórias, assim, em diferentes tempos, pelo Estreito de Bering. Então, a primeira, eles foram e se localizaram mais nessa região ali, entre a América ou Alasca ali. Na segunda, eles já se focalizaram somente na América do Norte. Na terceira onda, que eles vêm e chegam aqui na América do Sul. Então, essa é a da teoria de Bering. Mas nós temos pelo mar na teoria da Polinésia, né? Então, pela teoria da Polinésia, olha lá, eles vindo com as canoas, né? E já chegando aqui na América do Sul. Claro que para eles terem conseguido feito essas canoas, eles já eram bem desenvolvidos, né, pessoal? Então, provavelmente, Homo sapiens, né, que chegaram pela Polinésia. Já pelo Estreito de Bering podem ter vindo os Homo erectus, os Homo neanderthalenses, né, porque viriam andando e o Estreito de Bering estava congelado. Mas agora vamos ver esses mapas aqui. São os mesmos mapas? Vocês estão dizendo aí, não são, professora, é diferente. Não é não, são os mesmos mapas, com planificações diferentes. Esse primeiro é o que nós estamos acostumados a usar na escola, que é com o quê? Com a Europa, o eurocentrismo que nós chamamos, no centro. O segundo, ele já coloca mais no centro quem? A Ásia, né? Então, mas é o mesmo
mapa, só que com planificações diferentes. Agora vamos lá na mesa para a professora mostrar aqui o globo para vocês entenderem o que aqueles mapas ali têm a ver com o globo. Se eu pegasse aqueles mapas que a professora fez ali, a planificação, e fosse montar eles planificados, eles estão no papel, né, que é o que a gente trabalha, né? Olha aqui o globo, se eu fosse montar ele com todas as medidas, que seria diferente essa planificação para poder montar, né, para fazer ser oval, né, ele formaria o que? Ele formaria o nosso globo. O nosso globo aqui nada mais é, né, que quando nós planificamos ele, que ele fica daquele trabalho que a gente trabalha o mapa mundi, certo? Então é isso aqui. Tanto um quanto o outro, se eu fechasse eles, eu teria o quê? O globo, bem dessa forma que ele está aqui. Então eu posso planificar ele pegando aqui, né, cortando aqui no meio, deixando aqui o Brasil, a África, ou planificar de outras formas diferentes, né? Então, também os dois mapas, nada mais é que o mapa aqui, o globo nosso aqui, certo, pessoal? Então, vamos voltar lá para a nossa aula, né? Agora, caderninho. Então, vamos pegar lá o caderno, né? E copie e complete as frases. Então, vamos lá. Não precisa copiar os quadradinhos. Já copiem completando a frase. No processo migratório, inicialmente os hominídeos foram para lembra do mapa, que eles foram lá pelo vermelhinho lá, Europa e Ásia, ou já direto para a América e Oceania? São teorias dos processos migratórios, Viamão e Polinésia, ou Estreito de Bering e Polinésia. Facílimo, né? Mais fácil que isso, impossível. 5 minutinhos, então vamos lá.
Deu certo, pessoal? Copiaram? Conseguiram copiar? Responderam? Lembraram da explicação da prof? Que joia, né? É bom estar fazendo assim atividade e a professora explicando, né? Então vamos ver. No processo migratório, inicialmente os hominídeos foram para a Europa e Ásia, né? Pelo Estreito de Bering, passaram pela Europa, pela Ásia, né? Da Ásia que eles descem para a América. Então, nosso indígena, ele vai o quê? É da Ásia, se ele vir pelo Estreito de Bering, né? Então, Estreito de Bering e Polinésia são teorias de processos migratórios. Teorias por quê? Porque até hoje, pelos estudos dos paleontólogos, dos arqueólogos, dos historiadores, eles chegaram a essas teorias, mas nada impede que mais tarde eles estejam encontrando outros artefatos, outros fósseis, que talvez até mude essas teorias, certo, pessoal? Mas agora a professora falou bem assim, antes eles falavam que os primeiros hominídeos tinham chegado na América do Norte, mas agora foi encontrado um fóssil aqui na América do Sul que mudou isso. Lembram que eu falei? E quem é esse fóssil? É a Luzia. Olha lá, a presença humana na América, fóssil da Luzia. Aqui, pessoal, é uma reconstituição. Quando vocês olham aqui, vocês procurem olhar mais os crânios que estão ali atrás. Isso que é o fóssil, é o crânio. Ali ele foi reconstituído através de computador para ver como que ela se parecia. Então, da Luzia, que a gente tem uma ideia que deu origem ao nosso indígena. Então, o crânio pertence a uma mulher que viveu há mais de 11.000 anos. Ele foi descoberto na Lagoa Santa, em Minas Gerais, a flechinha subiu um pouquinho para cima, né? E ficava exposta no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então, vamos entender ali, como assim foi achada lá em Minas Gerais? Onde que ela foi encontrada? Ela foi encontrada num sítio arqueológico, lá em Minas Gerais, que o lugar é Lagoa Santa. Então, ali, essas pessoas, quem são elas? São os arqueólogos, os historiadores, os paleontólogos. E nessa caverna, eles encontraram muitos artefatos antigos e ali que foi encontrado o crânio da Luzia. Então, é um crânio bem antigo, né? E ali de uma mulher que eles encontraram. E eles continuam estudando lá, né? Então, isso daí é muito importante. É aí que a gente vê a importância do trabalho desses pesquisadores, certo? Mas a professora falou que ela estava exposta. Por que ela estava exposta? Ela ficava exposta antes no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Mas aconteceu um incêndio no dia 2 de setembro de 2018, que destruiu muitas fontes históricas desse lugar aqui e acabou, infelizmente, destruindo-se, perdendo o crânio da Luzia, né, pessoal? Então, vocês vejam, né, que tristeza. E olha, o próprio prédio é um prédio histórico, é um tombamento, é um prédio tombado, né, pessoal? Olha que lugar lindo, né? E ele foi tomado pelo fogo. Ainda não foi restaurado, ainda está nesse processo. Mas vocês agora devem estar me perguntando, professora, se todos nós se originamos lá da África e eles migraram para vários lugares diferentes, chegando aqui na América. Então, por que uns são loiros, outros têm olho claro, outro tem olho escuro, um tem a pele mais escura, outro tem a pele mais clara, um tem o olhinho puxadinho, um é mais alto e um é mais baixo? Então, eu convido vocês agora para assistirem esse vídeo. Conforme os humanídeos foram ocupando os territórios, eles foram se adaptando à geografia e o clima. Assim ganharam características diferentes, que deram origens às etnias. Nas regiões mais geladas, formaram as etnias de traços orientais, onde as características da face favoreciam para não acumular líquidos. A face sem obstrução, olhos puxados e cabelo liso indicam essas condições. Nas regiões mais quentes, as características da face favorecem o acúmulo de líquidos, para favorecer uma grande hidratação. As faces com obstruções, cabelos crespos e pele mais escura, comum dos traços africanos, indicam essas condições.
Nas regiões frias e escuras, os hominídeos adaptados para viverem com baixa iluminação, desenvolvendo os olhos claros, o cabelo mais loiro e mais pelo em relação às outras etnias, seriam as características que dariam origem aos traços arianos. A formação das etnias nos Homo sapiens indicam que os seres humanos não possuem raças, pois geneticamente são todos iguais. As condições climáticas e adaptação geográfica foram responsáveis pela característica dos humanos. E aí, pessoal, entenderam? Então, nós fomos criando, formando certas características devido ao quê? Devido ao quê? Ao tempo, ao clima, à geografia do lugar, né? Então, a gente teve que ir se adaptando a isso. Por isso que nós temos essas características diferentes de cada região, se a gente for ver, né? E a professora quer convidar vocês também para conhecerem, né, esse canal do YouTube, que é muito interessante e ele tem muita coisa das aulas que nós estamos trabalhando em forma de desenho animado. Então, entrem lá para vocês estarem conhecendo. E agora vamos ver, nós estamos falando tanto do nosso indígena, vamos entender um pouquinho das características físicas do indígena, né? Então, vocês vejam, por que será que o indígena, por que o indígena não tem pelo no corpo? Por que o cabelo é tão liso, esse cabelo do estilo cogumelo, como a professora fala? Por quê? Porque eles vivem na floresta, pessoal. Então, eles tinham que o quê? Muita chuva. Então, o corpo deles tinha que proporcionar que a água que escorresse pelo corpo, não ficasse retido, senão eles iam acabar ficando doentes, né? Então, por isso que o indígena não tem pelo no corpo. Para quê? Para que a água possa escorrer de forma mais rápida do corpo deles, escoar do corpo dele mais rápido, né? Por que eles têm essa estrutura mais forte? Por quê? Porque eles viviam da caça, a sobrevivência de uma tribo para outra, a luta do indígena, ele dependia de ter uma estrutura mais forte, ser grande, pelos alimentos que eles consumiam ali, que também proporcionou eles serem assim, mais robustos, vamos dizer assim, né? O olho puxadinho, vocês viram que estamos vieram da Ásia, por isso esse olho puxadinho. E a cor, essa cor mais avermelhada, mais marrom, mais cor de terra mesmo, né? Vamos dizer assim. Para o quê? Para ele poder se camuflar na floresta. Isso mesmo, uma forma também de proteção. Então, por isso que o nosso indígena aqui, o nosso indígena que vive na floresta, ele tem essas características diferentes se vocês forem pegar o indígena lá na América do Norte, né? Que são totalmente diferentes devido ao que? A região e devido ao clima. Deu para vocês entenderem isso, pessoal? Ficou bem claro? Espero que tenha ficado, né? Então, agora vamos pegar lá o nosso caderno e vamos colocar V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. O fóssil mais antigo das Américas é a Luzia? O fóssil da Luzia foi roubado? As regiões geladas deram origem às etnias de traços orientais? Os indígenas são descendentes dos povos asiáticos? 5 minutinhos, vamos lá copiar.
Deu tempo? Copiaram? Fácil, né? Essa eu tenho certeza que vocês tiraram um delete. Então, o fóssil mais antigo das Américas é a Luzia? É a Luzia, né? A Lucy é o fóssil mais antigo encontrado, né, do planeta. O fóssil da Luzia foi roubado? Será que ele foi roubado? Não, ele foi o que ele acabou se queimando no incêndio. As regiões geladas deram origem às etnias de traços orientais? Sim. Os indígenas são descendentes dos povos asiáticos? Prestem atenção bem nisso daí que vai ter bastante atividade sobre isso. Deram? Deram. Muito bem. Gostaram? Respondi a pergunta da aula passada, como que os indígenas chegaram aqui na América? Acho que sim, né? Então vamos ver o objetivo. Identificar geograficamente as rotas de povoamento do território americano? Conseguimos, né? Tudo joinha. Gostaram da aula, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei dar essa aula para vocês. Então, um beijo e conto com vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos praticar um pouquinho? Ótimo! Então, hoje nós vamos praticar novamente a multiplicação. Então, podem pegar o caderninho de vocês aí em casa bem rapidinho e vocês também vão utilizar, crianças, o nosso quadro operatório da multiplicação que vocês já fizeram aqui junto com a professora, certo? Então, peguem o caderninho de vocês aí em casa e vamos começar! Muito bem, então vejam aqui a multiplicação que a professora trouxe para vocês aqui junto com a professora na bancada. Vamos fazer junto? Então podem olhar, crianças, muito bem. Então vejam, aqui a professora trouxe uma multiplicação bem simplesinha, certo? Então esse é o algoritmo usual da multiplicação, ok? Então vejam, o algoritmo usual da multiplicação nós sempre vamos iniciar pela unidade, depois dezena, depois centena, certo, crianças? Então vamos junto com a professora. 2 vezes o número 5, ou 2 vezes 5, é 10. Muito bem, então vejam só. A professora vai colocar o 0 aqui e vai subir 1 aqui na dezena, certo, crianças? Muito bem. Olhem só, agora nós vamos resolver aqui a nossa dezena. Então, 2 vezes o número 2, ou 2 vezes 2 é 4. Ótimo, crianças. 4 mais 1 que está aqui em cima? 5. Muito bem. Olhem só, a professora está fazendo aqui de ladinho, mas não tem problema. Olhem só, não ficou perfeito, mas dá para entender. Muito bem. E 2 vezes o número 7, ou 2 vezes 7 é 14, muito bem, então observem, crianças, o meu 14, o meu 1 vai vir aqui porque ele mudou de ordem, certo? E o 4 vai vir aqui, embaixo da centena, então já encontramos o nosso resultado dessa multiplicação. Deu para entender aí, bem facinho aí em casa? Ótimo, então agora é a vez de vocês praticar, crianças, então podem olhar aí na telinha de vocês. Então, agora é a vez de vocês praticar a multiplicação, crianças. Então, observem aí. Vocês vão registrar aí no caderninho de vocês a data de hoje e vão copiar aí no caderninho de vocês. Vocês terão 5 minutinhos para fazer essa atividade, para praticar a multiplicação, certo? A professora já vem para fazer a correção. Então, podem começar.
crianças, conseguiram resolver a multiplicação? Então, olhem aí na telinha que a professora vai fazer a correção agora. Podem olhar. Podem olhar na telinha, crianças. Ótimo, então vejam lá, vocês utilizaram lá o quadro operatório, então vamos fazer junto com a professora. Então, vamos resolver a primeira operação. 3 vezes 4 é 12, muito bem. Então, o 2 vem na unidade, embaixo da unidade, e o 1 sobe lá na dezena. Muito bem. Agora, 3 vezes 1 é 3, perfeito. Mais 1 que subiu, 4. Ótimo, crianças. E 3 vezes 9 é 27. Observem que a professora colocou o 2 ali um pouquinho mais para cada centena, porque ele ocupou a ordem da unidade de milhar. Muito bem. E aí, chegaram nessa resposta? Ótimo, então nós encontramos 2.742 na primeira operação. Vamos fazer a segunda. Então, 5 vezes 1, 5, muito bem. 5 vezes 4, 20. Então, vejam, o 0 vai vir embaixo da dezena e o 2 vai subir lá na centena. E agora, crianças, 5 vezes 2, 10. Muito bem. 10 mais 2 que subiu, 12. Muito bem, crianças. Conseguiram encontrar essa resposta? 1.205? Ótimo, muito bem. Então, já treinamos, crianças. Então, espero vocês no nosso próximo encontro. Vocês são os melhores. Um beijo e até a próxima aula.